Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores do Palmeiras, torcedores do Verdão. Eu quero comentar com vocês uma possibilidade aqui interessante para o Verdão. Por certo que os dirigentes provavelmente não vão dar muita atenção, mas importa muito que a gente apresente aqui soluções. E aí que os torcedores, que as pessoas mais influentes consigam fazer com que esse vídeo e essas informações cheguem aos dirigentes. De repente, eles podem olhar para a possibilidade e contratar um jogador, por que não? A possibilidade aqui realmente é das melhores, gente. Muito interessante. Eu quero que vocês fiquem comigo até o final do vídeo, porque no começo aqui, talvez alguns se assustem com aquilo que eu vou falar, né? Podem ficar chocados com o que eu vou falar e de repente imaginar que o jogador talvez não sirva para o Verdão. Contudo, se você ficar até o final, você vai perceber que não é bem assim. Talvez a coisa seja muito diferente daquilo que no início a gente possa imaginar. Bom, se trata do Leandro Paredes, que é um jogador argentino de 29 anos que está no PSG e que na temporada passada esteve emprestado para Juventus da Itália, né? Paredes, isso mesmo. Bom, eu coloquei um Twitter falando dessa possibilidade, né? Fiz um Twitter, coloquei lá na rede, né? E muita gente veio pra cima de mim, você tá louco? É um jogador com salário muito alto, um salário absurdo, que não sei o que, aquela coisa toda. E as pessoas às vezes nem sabem quanto o jogador ganha, né? E fica enchendo a paciência, né? Tá tudo muito bem, faz parte aí do debate, né? Neste vídeo eu vou esclarecer quanto é que ganha o Paredes pra você. Quanto é que ele ganhou até então. Quanto é que ele pode ganhar a partir de agora e por que ele pode ser muito útil e ele pode caber sim dentro das finanças do Verdão para essa temporada de 2023. Né? Vamos lá. Antes disso, permita-me só chamar a atenção de vocês para o fato de que este vídeo tem o patrocínio da 1xBet para você que curte uma aposta esportiva, tá bom? Essa dica é só para você que curte uma aposta esportiva, gente. E se você o faz, por que não apostar por um gigante mundial bookmaker que é tida como a mais confiável do planeta? Se você não conhece, usa o link que está na descrição desse vídeo, também no comentário fixado, para você se cadastrar lá na 1xBet. Só que, ao fazê-lo, coloque também, por gentileza, o código promocional 1xJosa, que é um código identificador, né? Você pode até dobrar o valor do seu primeiro depósito, caso você queira. Mas, sobretudo, é um código que vai mostrar para eles porque que você chegou lá na casa de aposta. E, de quebra, eles vão continuar a patrocinar aqui o meu trabalho. Tá bom, gente? Dá essa força lá, fechando parênteses, e falemos então sobre o Paredes como possibilidade no Verdão. Quanto é que ganha esse jogador? E por que eu estou falando desse jogador no Palmeiras? Veja, ele estava emprestado para a Juventus e foi devolvido agora para o PSG. Terminou o empréstimo, ele foi devolvido. E o PSG não vai ficar com o jogador. O clube francês deseja emprestá-lo, ou se for o caso, até negociá-lo em definitivo. Não vai ficar, porque há um excesso de contingente hoje ali, e também porque o PSG entende, né, que precisa baixar um pouco os custos, né? E além do mais, o Paredes é um jogador que, quando lá esteve, até em virtude de algumas circunstâncias, como o fato de ter o PSG muitos bons jogadores para a posição, ele não foi um titular absoluto. O clube está entendendo neste momento que não vale a pena você pagar um salário tão colossal para um jogador que pode ser titular numa partida, na outra não, na outra sim, na outra e na outra não, porque tem muitos outros bons jogadores também. Então este é o entendimento que levou o PSG a emprestar esse jogador para a Juventus na temporada passada e que está levando o clube francês a disponibilizar o Paredes como possibilidade para outros clubes que o queiram contratar neste momento. Mas quanto ganha o Paredes e quanto ele pode ganhar a partir de agora no novo contrato? Olha, na Juventus, o Paredes ganhava, meus amigos, 3 milhões de reais por mês. 3 milhões de reais por mês era o salário do Paredes na equipe da Juventus, né, por mês, gente. Então muitos podem pensar, como é que uma equipe brasileira vai pagar um valor desse para um jogador? Não tem condição do Palmeiras contratar. Calma, não é bem assim. Ocorre que o Paredes está numa curva descendente de valorização. Ele não é mais aquele jogador jovem que vai para a Europa numa expectativa muito grande de chegar e detonar e ser o titular absoluto. Isto, na verdade, configura um salário. A depender do desempenho dele na temporada, ele vai ter ali um reajuste, provavelmente do próprio clube, né, uma antecipação ali, por exemplo, de contrato, ou então ele vai ser emprestado ou negociado com outra equipe e passará a ter um salário maior. Então vamos lá, em 2016, ele foi negociado do Boca Juniors com a Roma, por um valor ali
né, bem interessante, mas o salário dele, que é o que importa neste momento, até porque se ele chegar para o Palmeiras emprestado, o Palmeiras não vai ter que pagar nada aí pelo empréstimo, né? Ele chegou para Roma para ganhar, na equipe da capital italiana, 633.360 reais por mês. Na média da variação da moeda naquele ano, ele passou a receber na Roma, por mês, esse salário. 633.360 reais por mês. E aí, na Roma, ele teve ali uma certa valorização, mas não muito, porque também não jogou tanto. Ele foi contratado pelo Zenit de São Petersburgo para jogar no time da Rússia em 2017. E lá na Rússia, ele não foi para a Rússia pagar um salário muito maior. Então perceba, tá? Houve uma pequena variação, mas o jogador ele deixou uma praça futebolística bem maior para ir para uma menor, né? Para ganhar um salário só um pouquinho maior. Então, isso aí serve para a gente pensar que o jogador pode perfeitamente trocar de praça futebolística, independente dela ser melhor ou pior, mais baixa ou mais alta em termos de perfil e assim por diante. Ele foi para o Zenit para ganhar, em 2017, um salário mensal de R$ 661.320 reais, também na variação da moeda daquele ano. R$ 661.320 reais, diferentemente dos 633.360 que ele ganhava na Roma no ano anterior. Interessante, né? Só que no Zenit ele joga muita bola. No Zenit ele consegue ser aquele jogador que ele não foi quando ele chegou na Roma. E aí ele é transferido para a equipe do PSG. E aí sim no PSG ele passa a ter um salário astronômico. Enorme. No PSG, em 2018, ele passa a ganhar, assim, um salário, né? Primeiro, o PSG contratou ele, mas o PSG fez ali, como estava chegando para um cenário que era realmente muito diferente, com a possibilidade de valorização, o PSG, na verdade, o contrata para ele receber um salário que era mais ou menos a mesma coisa. Ele aceita, né, trocar o Zenit para ganhar praticamente o mesmo salário, porque ele iria para um clube que era muito diferente, um clube que estava em ascensão naquele momento, né? Ele passa a ganhar R$ 648.440 reais, né? Por semana, né? E aí ele passa a ter um salário de R$ 2.593.000 por mês, ou seja, passou a ganhar só um pouquinho a mais, né? Um pouquinho a mais por, né, semana em relação ao mês que ele ganhava antes. Ele passou a receber, olha que absurdo, é astronômico o negócio. Ele passa a receber no PSG, em 2018, R$ 2.593.760 reais, gente. Ele ganhava um ano antes no Zenit, olha como é que são essas coisas, ele ganhava 661.320 por mês, ele passa a ganhar no PSG por mês R$ 2.593.760 reais em 2018. Absurdo, né? Absurdo. Joga bem. Joga bem no PSG. E aí, um ano depois, em 2019, o PSG resolve fazer esse reajuste salarial, um novo contrato com ele, antecipa tudo ali e faz um contrato e passa a pagar para ele um salário ainda mais colossal. Passa a pagar para o jogador R$ 4.493.840 reais por mês. Então ele deixou de ganhar os 2,5 milhões para ganhar R$ 4.493.840. A gente desconfia que tem umas coisas aí, tem umas coisas estranhas aí, né? Lavagem, não sei, de grana, sei lá, né? É muita grana pro jogador, gente. R$ 4.493.840. Ô Josa, como é que o jogador desse vai jogar no meu Palmeiras? Calma, gente. Ô italianada apressada, hein? Vamos lá, olha só. Ele não entrega. A partir de 2019, ele já não entrega como ele entregou em 2018. Começa a haver um excesso de jogador, interessante ali, um excesso de contingente. Aí o PSG começa a entender que eles erraram, né? Esse reajuste foi demais. E o jogador, ele passa a ser utilizado em alguns jogos e outros não. Evidentemente que pede ali valorização. E aí o PSG entende que o melhor nesse caso, já que é um jogador que não está sendo muito utilizado, que o melhor é negociar o jogador. O PSG, evidentemente, não acha ninguém para comprar. E o PSG resolve, então, emprestá-lo para a Juventus. Ele chega de graça para a Juventus, né? Para a Juventus. Para ganhar um salário na Juventus, olha que interessante, de 3 milhões por mês. 3 milhões ali, precisos, de reais por mês. Então veja, Josa, mas ele não tem um contrato lá? Tem.
Mas olha que interessante, o próprio staff do jogador entende que ele estava ganhando muito e que seria interessante ele baixar um pouco o salário até para continuar jogando. É isso. Então todo mundo entra em acordo, ele passa a ganhar na Juventus 3 milhões por mês de salário. Não é mais, por mais que ele tenha um contrato ali até o próximo ano, naquela ocasião já tinha contrato até o próximo ano com o PSG, no valor de 4.493.840 por mês de salário, ele passa a ganhar 3 milhões de salário na Juventus. Você percebe? E agora? Agora surgiu a possibilidade dele no Torino. No Torino, gente, ele não ia ganhar o que ele estava ganhando na Juventus. Porque tem a curva de desaceleração da valorização. Ele está numa curva descendente de valorização. E o Torino tampouco é um clube que tem o dinheiro que a Roma tem. Então, o que acontece? Eu não consegui apurar precisamente, mas o salário dele no Torino provavelmente seria um salário muito parecido com aquele que ele ganhava na Roma. Lembremos, na Roma ele ganhava R$ 633.360 por mês. No Fenerbahçe, seria provável que ele ganhasse um pouco mais que isso. Eu estava conversando com um amigo meu, tu que falava, Josa, seria mais ou menos isso. Mas talvez o clube aí, até para realmente definir essa contratação em relação ali à equipe italiana, ele poderia pagar 650 mil, 700 mil reais por mês. Né? Mas não seria neste momento mais que isso, não. Então por que isso daí? Porque o jogador, né, ele tem esse entendimento também de que ele já está numa curva descendente. Ele não vai, evidentemente, ganhar 3 milhões. Né? Agora, vamos imaginar que ele não queira receber 700 mil por mês. Ainda assim, o PSG deseja emprestá-lo. Então, na verdade, uma redução claramente que vai acontecer no salário do Paredes para a próxima temporada. Essa redução pode ser, por exemplo, de metade. Ele pode passar a ganhar, por exemplo, 1 milhão e 500. Em último caso, 2 milhões, mas eu acho improvável. Improvável. Pelos resultados que o jogador apresentou ultimamente, né, que acelera muito essa desvalorização do jogador. Mas eu acredito que possa ficar em torno ali, no máximo, de 1,5 milhão. Tá? Pode ser 2 milhões, mas eu acho que fica no máximo ali em torno de 1,5 milhão. Só que o clube turco não vai querer pagar esse valor para o jogador. E na Europa, clubes grandes também não vão querer pagar esse valor hoje pelo jogador. Né? Lá na Premier League, também você tem ali jogadores, os clubes da Premier League já estão com seus elencos mais ou menos montados e quase todos eles têm bons jogadores camisa 5, ou seja, o Paris chegaria, na verdade, para ser esse jogador que para entrar de vez em quando também não pagaria esse valor todo. E em nenhum momento, nenhum clube da Premier League sinalizou o interesse de contratar esse atleta argentino. Então, para mim, ficaria em torno de 1,5 milhão no máximo. Só que o PSG, nesse caso, como precisa negociar o jogador, é muito provável que o PSG, neste caso, custeie metade dos valores. Além do jogador chegar de graça para o futebol brasileiro, seria bem provável que o PSG também pagasse, aí, no caso, aí, talvez em torno de 50%, o que deixaria o salário do Paredes mais ou menos em torno de 700 a 750 mil reais. E vou falar para você, no máximo. Por quê? Porque tem uma questão que eu não estou colocando aqui, que também é importante. Se o jogador vai para o Fenerbahçe, por mais que seja a Europa de baixo clero, é Europa. Agora, se o jogador vem para a América do Sul, então o jogador, o seu staff, eles têm o entendimento de que aqui o jogador precisa ganhar um pouco menos. E o staff do Paredes, assim como o próprio jogador, tem esse entendimento. Eles possuem esse entendimento do que significa o jogador, a precificação do jogador e até mesmo o salário do jogador no lugar em que ele está jogando. Então seria muito provável que o Paredes até reduzisse mais a sua pedida salarial para jogar aqui no clube da América do Sul. Mas por que ele faria isso? Ele faria isso, dentre outras coisas, porque lá no Fenerbahçe ou lá na Europa, ele poderia ter dificuldades, né, para continuar jogando mesmo como titular. E num clube aqui brasileiro, chegaria para ser titular absoluto, o que o manteria, né, fortemente como candidato a ser convocado pela seleção do Scaloni, a seleção argentina, para os próximos compromissos da Albiceleste. Então, voltar para a América do Sul entregaria para ele uma possibilidade de ter um destaque colossal, que talvez ele tenha até dificuldade de ter no futebol turco, e isso poderia fazer com que o jogador
sentisse uma simpatia bem maior de jogar aqui na América do Sul. Então é um jogador pro Palmeiras, gente. Daria para o Palmeiras custear, sim, um valor aí para o Paredes? Vão aí colocar no máximo em 750 mil reais. Daria. Quanto é que ganha o Dudu? Ganha uma nota, ganha muito dinheiro, gente, o Dudu. Vamos imaginar, por exemplo, que seja 1 milhão. O Dudu ganha mais. Não é isso? E é o jogador definitivo. Um campeão do mundo que jogaria muita bola pelo Palmeiras. Fica a dica para o Verdão. Acho complicado, né, deles aceitarem. Mas o Palmeiras é um grande time que tem que ter grandes jogadores, gente. Tem que parar de buscar qualquer jogador no mercado. E o Paredes é um jogador que chegaria para pegar a camisa 5, sair jogando e tomar conta do meio de campo, talvez para ser o melhor volante atuando no futebol brasileiro, meus amigos. É isso.